Doutora, quais os fatores que contribuem para o risco da doença? Vários fatores estão envolvidos em todas as doenças. Então, assim, inevitavelmente, o câncer de intestino, ele é mais comum com o passar do tempo. Então, com a idade, ele é mais frequente a partir dos 50 anos, mas é uma coisa que também tem mudado. A gente tem visto que idades cada vez mais precoces, a incidência do câncer. O Valdrisson, e um estilo de vida ativo, saudável, é fundamental, né? Com certeza, Joyce. O problema é que muitas vezes a gente acha que estilo de vida é apenas você saudável, é você ir na academia. Não, isso é um dos pontos. Você tem que se alimentar muito bem. E não adianta dizer, eu cuido de mim, eu faço exercícios, tal, mas você só come porcaria, comida muito processada, aquelas coisas que você só joga água e mexe, tá pronto. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seguidor de Oeste, seja sempre muito bem-vindo. Março Azul, mês de prevenção ao câncer de intestino, prevenção e cuidado para viver com saúde. Valdrisson de Souza, nosso colunista de sextas-feiras. Hoje vamos falar aqui sobre saúde, como sempre, né? Joyce Maffezoli, minha colega, minha parceira, um assunto muito importante. Pois é, você que está junto com a gente toda semana tem que ficar bastante atento, porque olha, março de cor azul, mas é um caso muito sério, então toda a atenção possível, porque é um programa importante. E quem está aqui para nos trazer todos os esclarecimentos é a doutora Gilmara Yamaguchi, que é gastrocirurgiã, proctologista. É sempre um prazer recebê-la, doutora. Muito obrigada Joyce, Valdrisson. É um prazer falar sobre prevenção, né? Porque eu sempre falo, antes de tratar os doentes, a gente tem que evitar que as pessoas fiquem doentes, trazer esclarecimentos, informações, porque o câncer de intestino é uma doença evitável. Precisa tomar algumas providências e cuidados que dá para evitar. Porque a gente não tem o hábito de prevenir, né? E a gente precisa prevenir. O câncer de intestino é o terceiro que mais mata no Brasil e segundo o estudo da Fiocruz. A taxa de mortalidade aumentou em mais de 14% em 30 anos no país. A Associação Brasileira de Coloproctologia e Instituto Nacional do Câncer estimam mais de 45 mil novos casos entre 2023 e 2025. Doutora, é muita coisa, né? Muita coisa, 45 mil novos casos, com 20 mil mortes por ano. Dá para evitar, dá para prevenir, então vamos falar sobre isso. Doutora, quais os fatores que contribuem para o risco da doença? Vários fatores estão envolvidos em todas as doenças. Então, assim, inevitavelmente, o câncer de intestino, ele é mais comum com o passar do tempo. Então, com a idade, ele é mais frequente a partir dos 50 anos, mas é uma coisa que também tem mudado. A gente tem visto que idades cada vez mais precoces, a incidência do câncer. Então, idade, casos na família. Então, tem uma questão genética envolvida. Então, quem tem casos de parentes de primeiro grau, principalmente na família de câncer de intestino ou cânceres relacionados, como mama, ovário, tem maior risco. E o estilo de vida, que a gente tem que falar que a prevenção primária é isso. Então, a alimentação moderna, rica em ultraprocessados, isso aumenta o risco, sedentarismo, obesidade, alguns hábitos como tabagismo, excesso de álcool, esses são fatores que aumentam o risco de câncer. A doutora já falou aqui uma vez e até alguém na audiência repetiu e gostou, eu também gostei desse termo, que o intestino é nosso segundo cérebro, né, doutora? O Valdrisson, e um estilo de vida ativo, saudável, é fundamental, né? Com certeza, Joyce. O problema é que muitas vezes a gente acha que estilo de vida é apenas você saudável, é você ir na academia. Não, isso é um dos pontos. Você tem que se alimentar muito bem. E não adianta dizer, eu cuido de mim, eu faço exercícios, tal, mas você só come porcaria, comida muito processada, aquelas coisas que você só joga água e mexe, tá pronto. Não dá certo. E isso a gente está falando do lado físico, porque o estilo de vida também mexe com o emocional, mexe com o mental e mexe também com o espiritual. É um conjunto disso tudo para fazer com que a gente tenha algo chamado bem-estar. Doutora, quais os sintomas? O câncer de intestino, ele só vem dar sintomas quando ele já é um câncer volumoso, já é grande. Então, assim, dependendo da localização, porque o nosso intestino, a gente está falando aqui eminentemente de intestino grosso, que é o lugar mais comum de ter câncer
ele tem em torno de 1 metro e 20. Então, dependendo da localização, ele pode trazer diferentes sintomas. Então, assim, sintomas que chamam a atenção: qualquer alteração no funcionamento intestinal, seja para diarreia, seja para uma dificuldade, para uma constipação, sangramento nas fezes ou mesmo sem evacuar, dor abdominal, alteração de peso, fraqueza, anemia sem uma explicação. Então, esses são os sintomas principais que chamam a atenção para investigar câncer de intestino. Mas quando chegam esses sintomas, dá para tratar ainda, porque a senhora já colocou aqui que ele pode ser prevenido. Prevenção a gente pode evitar. Mas quando tem esses sintomas, dá para tratar ainda? Consegue curar? Sim, dependendo do estágio em que a doença é diagnosticada. Então, se a gente conseguir diagnosticar no estágio inicial, mesmo um câncer, ele tem 90% de chance de cura em 5 anos, de sobrevida em 5 anos. Quanto mais avançado, claro, essas chances diminuem, as chances de cura diminuem, mas a gente consegue sim oferecer tratamentos bem efetivos e com grandes chances de cura. Doutora, você já colocou aqui que casos na família, né, genética, influenciam. E qual que é o tratamento? Com certeza, acompanhamento médico, tal, é cirúrgico? O tratamento depende do estágio também, da localização e do estágio em que se encontra o tumor quando diagnosticado. Mas, normalmente, cirurgia, e pode ser necessário complementar com quimioterapia e radioterapia. Walderson, nos últimos anos a gente ouve falar tanto, em tanto caso de câncer, de uma forma geral. O primeiro registro de câncer foi no Egito, há cerca de 5.000 anos. Atrás. Então, 5.000 anos é muito tempo. Então, já tinha lá um papiro dizendo que a pessoa já tinha sofrido de uma... Eles chamavam quase como se fosse uma fruta que nascia dentro do corpo humano. Quer dizer, algo que era duro, que era sensível ao toque. E depois, isso daí começou a ficar muito frequente. Heródoto, já no 500 anos antes de Cristo, já registrou também casos a respeito de câncer. Galeno, já no 200 depois de Cristo, também relatam casos de câncer, a tal ponto que conta de um escravo grego que salvou uma rainha pedindo que extirpasse um seio dela para ela ter uma sobrevida. Então vocês vejam, é algo que acompanha a humanidade há muito tempo, mas realmente é uma mutação genética que a gente pode dizer que dos últimos 30 anos para cá assolou, tomou conta da humanidade. E isso está muito relacionado com o quê? Com energias e também com alimentação. Há mais de 30 anos atrás, nós não tínhamos tantos elementos ultraprocessados como nós temos hoje. E isso vai direto para onde? Para o nosso intestino, porque é lá que as coisas se resolvem e é onde a gente pode dizer se a nossa saúde está boa ou não. E por falar em alimentação, doutora, quais alimentos que devem ser incluídos aí numa dieta saudável para evitar o câncer de intestino? É muito importante isso, né? O estilo de vida é a prevenção inicial de todas as doenças. Do câncer de intestino não é diferente. Então, tudo começa numa alimentação. E uma regra que eu gosto muito de falar é assim, é comida de verdade, né? Então, está pronto na natureza, é assim, não passou por processamento, é saudável. A grande maioria das vezes. Então, assim, alimentos que tenham muitas fibras, então frutas, verduras, legumes, alimentos de verdade e alguns alimentos ainda têm um plus, né? Alguns alimentos para o câncer de intestino especificamente, porque aí envolve uma questão de microbiota, né? Você falou de eixo intestino-cérebro, a gente tem ligação direta ali com o cérebro, com o intestino, uma via de mão dupla e com a microbiota, os nossos amiguinhos que convivem com a gente em todo o aparelho digestivo. E alguns alimentos, que são os alimentos fermentados, eles alimentam essa microbiota saudável. Então, são o iogurte, o kefir, kombucha, o kombucha, né, como falam os orientais, chucrute, vários alimentos, os fermentados, eles são ricos em probióticos e isso traz uma microbiota intestinal, contribui para uma microbiota mais saudável. Olha que interessante, os fermentados, né? O Walderson, a doutora falou que kefir é um alimento probiótico milenar, surgiu lá nas montanhas do Cáucaso. Do Cáucaso, exatamente. Eles até hoje consomem muito. É algo que criam aqueles glânulos
que fazem muito bem para a saúde. Tem um gosto um pouco estranho no início, quando a gente consome, lembra um pouco algo um pouco assim estranho, não é um sabor tão agradável. Mas você pode misturar isso daí com o leite, com frutas, enfim, de uma série de formas que isso se torna muito mais palatável e vai fazer um bem incrível para o seu organismo. Kefir, inclusive, é uma coisa muito interessante, porque kef em turco significa saudável. Então, o próprio nome do alimento já diz que se você consumir, você vai ter mais saudabilidade, teu corpo vai ficar melhor, você vai pensar melhor, você vai agir melhor na sua vida. E é um alimento que a gente ganha, né? Aqui no Brasil a gente pode comprar nos mercados, mas a tradição diz que o kefir de verdade mesmo, você faz a colônia na sua casa, cuida dela direitinho e aquilo vai produzindo tanto, que chega uma hora que você vai distribuir para os amigos, para os parentes. Por quê? Vida saudável não é só você sozinho. Vida saudável é a humanidade também saudável, podendo colaborar para a alegria e o bem-estar deste planeta que nós estamos. Coisas boas precisam ser compartilhadas. Será que o café ajuda? Nós vamos falar já sobre isso depois do intervalo. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professor Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Doutor, é verdade que o café pode ajudar a reduzir em até 30% o risco de câncer? Há algum estudo que comprova isso? Ele vem sendo estudado há muito tempo. O papel de vários alimentos, né? A gente tenta entender o tempo inteiro o papel de alguns alimentos na saúde. E o café tem alguns estudos, vários estudos comprovando interação com a saúde digestiva,
Por diversos motivos, diretos ou indiretos. O café tem antioxidantes, tem polifenóis, né, que a gente já falou tantas vezes de processos inflamatórios, inflamações crônicas como uma fonte de risco para câncer. Então, o café combate esse processo inflamatório crônico na medida em que ele é rico em antioxidantes, polifenóis, mas também tem uma outra ação. As xantinas, alguns outros nutrientes do café, a cafeína, inclusive, são estimulantes do intestino. Então, ajuda a ter uma movimentação intestinal melhor, o que, em última análise, diminui o risco de câncer de intestino, porque o intestino que funciona bem tem menos risco de câncer. E além de dar aquele up, né, aquela acordada, aquela energia. O Walderson, e o kombucha é provável que tenha surgido na China, antes de Cristo. O que é o kombucha? Kombucha é um chá fermentado, Joyce. É um chá que é feito de uma forma um pouquinho mais forte, que você coloca, é adoçado, de preferência com açúcar de cana, se bem que lá no Oriente é mais um açúcar que vem da beterraba. Mas, enfim, precisa um pouco do açúcar e aquilo fermenta, vira quase uma espécie de um vinagre. Mas depois você colocando 2, 3 dedos em um copo e completando aquilo com o chá normal ou mesmo com água, aquilo vai fazer um bem maravilhoso para teu corpo. Teu intestino vai funcionar muito bem, você vai ter mais vitalidade, você vai ter um sono melhor e o que é mais importante, não vai trazer problemas para o teu corpo. Isso que é a coisa mais incrível. Como disse a própria doutora, é um conjunto de coisas. E se você se alimenta com coisas de verdade, aqui no Brasil a gente toma mais café do que chá. Mas o kombucha, ele é muito bom. Então, se você passa por algum problema nessa área digestiva, experimente, porque você não vai se arrepender, não. Doutora, você falou dos sintomas, que geralmente quando eles surgem já pode, né, já estar numa situação mais evoluída. Quando deve ser feito o exame preventivo? Ótimo, porque aí a gente está falando em prevenção primária, que é quando a gente pensa em estilo de vida, né, um estilo de vida saudável, então atuar nesses fatores. Alimentação, atividade física, evitar sedentarismo, evitar o uso excessivo de álcool, tabagismo. Mas tem a prevenção secundária, que é quando a gente faz uma pesquisa ativa com exames preventivos para pesquisar as doenças que são pré-cancerígenas. Por isso que eu digo que o câncer de intestino é evitável, porque ele começa normalmente num pólipo, que é benigno, e esse pólipo vai evoluir, pode evoluir para um câncer. Ele tem um longo tempo, anos, para um pólipo benigno, uma verruguinha, virar câncer. E esse intervalo a gente consegue fazer exames preventivos, e que é eminentemente a colonoscopia. Você examina, descobre esse pólipo, você consegue fazer a retirada dessa lesão do intestino e evita que ela se transforme em câncer. Então, de maneira geral, hoje em dia a gente recomenda que todos façam exames preventivos a partir dos 45 anos de idade, mesmo que não sinta nada, não tenha histórico na família. Se tem algum fator de risco adicional, casos na família, principalmente pessoas mais jovens, então essa prevenção deve começar 10 anos antes da idade do familiar que teve o câncer. Tipo, teve aos 50 anos, minha mãe teve câncer aos 50 anos, eu preciso começar a fazer aos 40. E quem tem pólipo, seja no intestino, seja qualquer outra região, tem que tirar, tem que fazer essa cirurgia, retirar sempre, porque pode evoluir para câncer, como você colocou aqui. Agora, esse preventivo é uma série de exames? Tem um exame específico para ser feito? O mais efetivo, eficiente, porque retira as lesões, é a colonoscopia. Tá? Só que é um exame invasivo, não é acessível para uma boa parte da população, exige um contexto mais complexo. Tem um exame que pode fazer um rastreamento aí das lesões também pré-cancerígenas, que é uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame muito mais simples, que é uma coleta de fezes, mandar para o laboratório e fazer pesquisa de microsangramento oculto. Então, você não enxerga. Em estando positivo, aí sim é um sinal de que algo está errado. E aí pode ser uma triagem para o exame mais complexo, que é a colonoscopia. Isso é uma coisa que pode partir até das próprias pessoas, né, doutora? Porque você é da área, é proctologista, é gastrocirurgiã, mas às vezes, ultimamente, os médicos não pedem mais exame de fezes, né? Pedem uns exames de sangue e tal, e as fezes, por ser uma coisa mais complicada, mais, né, chato de fazer, acaba não pedindo. Então é bom quando a gente ir ao médico e, poxa, pede um exame para mim, prescreve para eu poder fazer, porque vai aparecer com certeza. Sim, é um exame mais acessível,
mais barato, né? Então, no SUS hoje a gente consegue fazer em larga escala o preventivo com a pesquisa de sangue nas fezes e aí por isso as campanhas, o Março Azul vem aí para a gente conscientizar que se o médico não pedir espontaneamente, as pessoas solicitem ao médico que peça esse exame. Ô Waldson, cuidar da saúde é fundamental, faz parte do nosso dia a dia. Estamos aqui, a gente precisa ter uma vida saudável, uma qualidade de vida cada vez melhor. Envolve alimentação, prática, atividade física, uma série, é um conjunto. Tem que consultar um médico regularmente, fazer todo o acompanhamento. Mas prática assim como meditação, orações sempre ajudam na recuperação, né? É fundamental, Joyce, é fundamental. Eu acho assim que não adianta nada você cuidar do teu corpo se você não cuida da sua mente, da sua cabeça. E você ter uma mente sã é fundamental para o corpo são. Isso a gente aprende desde que a gente é criancinha mesmo. E meditação, gente, é uma coisa muito simples, porque normalmente todo mundo diz assim, mas fica lá parado, segurando assim, fazer sem fazer. Não, isso é um tipo de meditação. Existem várias meditações. E a mais importante, talvez a mais simples de todas, é simplesmente você se aquietar. Nós somos muito ansiosos, né? E como que a gente se aquieta? Prestando atenção na nossa respiração. Apenas isso. Preste atenção como você respira e procura seguir esse ritmo. E você vai ver que isso daí vai te dar uma qualidade muito melhor de corpo, de cabeça, de pensamento, de tudo. Porque não adianta nada você ir no médico, você tomar remédio, fazer um monte de exame, mas tua cabeça está lá a mil, pensando só bobagem. E a gente recebe uma carga de bobagens gigantesca de todo lado. Então, é fundamental o quê? Diminuir também essa intromissão de pensamentos negativos. É um momento para a gente tirar aí, para relaxar realmente, né? E se você cuidar. fizer isso, Joyce, 10 minutos já está de ótimo tamanho. Não é preciso ficar 1 hora, 2 horas, 10 horas. Não, 10 minutinhos já está de ótimo tamanho. Agora, você tem que ter um pouco de persistência. Não adianta querer fazer 1, 2 dias, no terceiro dizer, não posso, preciso olhar no celular, tem que fazer. Não, tem que virar uma prática constante. Como disse a doutora, você tem que... É uma das formas de prevenção para qualquer tipo de doença. Corpo são e mente sã, principalmente o intestino, que é o segundo cérebro. Tem que ficar são de qualquer e que tem uma ligação direta, né? Direta, via de mão dupla, interfere. Cada vez surgem mais estudos comprovando o efeito do estresse na saúde digestiva, desde estômago, esôfago e intestino. Então, tem relação por diversos mecanismos já comprovados, fisiológicos. É uma das estratégias, sim, cuidar desse lado também. Veja só um minutinho, a gastrite, por exemplo, a gastrite nervosa, é uma coisa que vem na cabeça e atinge essa região. Atinge, e já está comprovado, aumenta a produção de ácido, diminui a produção de bicarbonato, que protege, muda a motilidade da musculatura, altera a microbiota. Então, assim, sim, tem outros fatores envolvidos, tem H. pylori, outros fatores que a gente sabe que estão envolvidos no desenvolvimento da gastrite, mas o estresse, sim, tem um papel que potencializa. Waldson, desculpa, eu te cortei. Não, era que eu só ia falar uma coisa assim, doutora, que você tinha dito, eu queria fazer uma pergunta. Mas é muito comum a gente ouvir falar de lactobacilos para ajudar nesse trânsito intestinal. É isso mesmo? Os lactobacilos entram nos probióticos, né? São alimentos, são seres que habitam o nosso aparelho digestivo e outros órgãos também e que fazem parte dessa microbiota que nos protege. Eles podem existem bactérias boas e bactérias ruins. Então, de acordo com o que a gente come, a gente pode aumentar as bactérias boas ou as bactérias ruins. A gente pode alimentar uma ou outra. Os ultraprocessados alimentam as ruins, que alteram, que dão inflamação, que dão mais formação de gases. Os lactobacilos, e aí tem vários tipos de lactobacilos, são em geral bons. Então, às vezes a gente lança mão de concentrados, medicamentos concentrados em probióticos, que são lactobacilos e outras cepas de micro-organismo, mas uma coisa importante, a gente não precisa ficar usando medicamento concentrado de lactobacilos ad eterno. A alimentação com os fermentados, com os probióticos, na manutenção de uma vida saudável é muito mais importante. Doutora, por falar em inflamação, doenças inflamatórias aumentam o risco? Sim, um dos fatores de risco
para o desenvolvimento de câncer de intestino são doenças inflamatórias que duram muito tempo. Doença de Crohn, colite ulcerativa são as mais comuns, e doenças que duram mais de 10 anos, que têm uma atividade inflamatória muito grande, por conta de todo esse processo de lesão, regeneração, pode uma célula se multiplicar errado e virar um câncer. Veja só, né, Waldros, nós somos aquilo que nós comemos, somos também aquilo que pensamos, por isso então que o bem-estar emocional, espiritual, eles podem influenciar diretamente na saúde do intestino. Com toda certeza, Joyce, ainda mais para nós aqui no Brasil. Na tradição oculta, diz que existe uma relação direta de cada época do ano ou de cada signo com uma parte do nosso corpo. O nosso país, como ele nasceu oficialmente em setembro, ele é do signo de Virgem. E Virgem é um signo que está diretamente relacionado com os intestinos, com a parte baixa do abdômen. Então, principalmente para nós brasileiros, a alimentação, o cuidado com a parte intestinal é fundamental, porque isso não é apenas a saúde nossa, pessoal do ser humano, é a saúde até da nossa comunidade, da população brasileira. Eu lembro que eu era garoto, tinha um comercial muito grande que falava que as crianças tinham amarelão, tinham barrigão, e falava-se muito o quê? De vermes. Hoje a gente não fala mais disso, mas a quantidade de doenças intestinais que aparecem levanta um alerta para a gente prestar muita atenção. A felicidade brasileira está diretamente relacionada com a felicidade do nosso intestino. Pense nisso. E é isso, Março Azul é um mês de conscientização aí, a prevenção do câncer de intestino. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vita Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitais 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vita 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2200 e peça o seu Vitais 7.1 e você pode e deve usar junto com Ora Pronobis, que você já está acostumado. E atenção, as primeiras 100 pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto, vão ganhar o Ora Pronobis solúvel de brinde para experimentar e ainda vão levar esse umidificador de ar de brinde. Não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitais 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Ligue 0800 291 2200 e mude a sua vida hoje. Vitais 7.1 e pronto, Caut.
Doutor, o Walterson falava uma coisa aqui que realmente, né, antigamente tudo era vermes. Hoje em dia não existe mais, ou eles se transformaram, eles são mutantes. Mudaram de país. Mudaram de país, mudaram de nome. Olha, existe, lógico, eu pego porque é minha área, né? Mas assim, todos os dias eu medico para verme no consultório. Então, assim, com o tratamento, né, o saneamento básico, né, ainda que esteja muito aquém do ideal no nosso país, melhorou muito, né? Então, há algumas regiões que ainda sofrem mais, que no Nordeste, por exemplo, tem muitos lugares que tem muito mais infestação de verme do que em São Paulo, mas ainda tem. E muitas vezes a pessoa vem no consultório achando que é uma gastrite e tal, eu vou lá e trato, é verme, uma giardia. Isso que a questão do saneamento básico é fundamental para a nossa saúde, é uma questão de saúde pública, né? É básico, Joyce, porque eu acho que a vida, da mesma maneira como a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente recebe, a gente precisa se preocupar também com aquilo que a gente joga fora, né? Com aquilo que a gente põe aí, enfim, para correr. E para a nossa vida ter qualidade, tem que prestar muita atenção nisso tudo. E saneamento é fundamental. Doutora, quando a gente fala em fibra alimentar, todos os alimentos aí com fibras, eles contribuem para a saúde do intestino, porque o intestino ele precisa funcionar bem. O intestino que não funciona bem já é um sinal de que alguma coisa está errada. Ninguém enfesado fica feliz. Isso é verdade. Com certeza. Sim. O hábito intestinal, o funcionamento intestinal regular, né, com fezes macias, sem dificuldade, sem esforço, previne câncer de intestino. E para chegar nesse contexto, o intestino ele precisa fundamentalmente de água, a gente precisa estar bem hidratado, e de fibras. Né? Então, alimentos ricos em fibras contribuem para uma saúde intestinal. Eles ajudam no movimento da musculatura intestinal, ajudam na microbiota. A gente vai falar cada vez mais de microbiota, então nas bactérias saudáveis do intestino. Então, sim, alimentos com fibras são uma forma de prevenir câncer. Água, alimentos com fibras, são agro. É isso aí, a gente tem uma das coisas que mais tem fibra, né? Coco, e coco tem muito aqui no Brasil, então vamos aproveitar e comer um pouquinho mais de coco, de cocada tal, porque isso vai fazer muito bem. Agora, água, meu amigo, minha amiga, não adianta você tomar refrigerante, é água, H2O. Água, então não fique inventando coisa, não. Fundamental, fique com a garrafinha no lado para poder medir aí o quanto você toma por dia, se você não tem o hábito de tomar água. Se você tiver alguma pergunta para a doutora, para o Walterson, mande para a gente. Doutora, muito obrigada pelas suas informações aqui, pela sua participação. Muito obrigada, é sempre um prazer, aprendo com vocês também, e trazer essa informação é fundamental para a gente melhorar a saúde das pessoas do Brasil, do mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Como o kefir tem que ser compartilhado, informação e conhecimento também se compartilha. É isso que a gente faz, com a maior alegria, com a maior generosidade, porque se você fica bem, nós todos ficamos bem também. Tenha um excelente final de semana. Minha amiga, um beijo grande. Excelente final de semana. E para você também, gratidão, a você que nos acompanha aqui todos os dias. Até segunda-feira.